Salve, salve família vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco, pessoal. Meus amigos, vamos falar aí sobre algumas notícias do Vascão. Vasco não vai mais contratar o zagueiro Dedé, pessoal. Portanto, Vasco desistiu aí da contratação do zagueirão. Vamos falar sobre isso. Também vamos falar sobre o Martim Benítez, que chega hoje, já está oficializado aí, 1h45, ele chega no aeroporto do Galeão, lá no Rio de Janeiro. Se você é do Rio, vai lá prestigiar, né, a chegada do nosso novo reforço. Também vamos falar aí sobre o Thales Magno, pessoal, que já teve alta agora pela manhã, a operação dele foi um sucesso. Aí vamos falar sobre o possível substituto do Thales dentro do time do Vasco, pessoal. E por último, o Andrei, meus amigos, que já tem, ó, clube europeu de olho nele, garoto. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, só clicar aqui no botão inscreva-se. Você é novo aí, se inscreve, traz mais vascaínos aqui para o nosso canal, aqueles que já estão aqui há mais tempo, conhecem já o nosso canal, sabem como é que funciona. Muito obrigado a todos aqueles que estão sempre aqui assistindo nossos vídeos, muito obrigado mesmo assistindo aqui geralmente os nossos 2 vídeos postados aqui no nosso canal. E eu peço também para você ativar aqui o sininho para você receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. Lembrando aí que no final tem aquele salve para a galera que está sempre ligada aqui, comentando, elogiando, pedindo aquele salvezão para você e para sua galera. Fica aí até o final, vai que você aparece no vídeo de hoje. Bom, meus amigos, o garoto Thales Magno recebeu alta agora pela manhã após fazer a cirurgia aí no seu 5º metatarso da perna esquerda, do seu pé esquerdo. O jogador que infelizmente teve aí uma lesão, uma grave lesão na sua folga aí de carnaval. Foi examinado pelo Vasco e foi detectado que ele tinha fraturado aí o seu 5º metatarso do pé esquerdo. O jogador ficará 3 meses fora dos gramados, pessoal, um longo período aí para um dos melhores jogadores do nosso elenco, se não o melhor. E o Vasco vai ter que ir tentar buscar uma solução dentro do próprio elenco. Vários jogadores podem fazer ali talvez a função do Thales Magno, mas o Abel Braga pode mudar até mesmo o esquema de jogo aí do Vasco. O Vasco joga no 4-3-3, poderia passar a jogar no 4-4-2, aí somente com o Germancano e o Marrone no ataque e incluir o Guarim ali no meio campo. Ou ele quiser colocar o garoto Vinícius na ponta esquerda, vai manter o mesmo padrão de jogo, o mesmo padrão tático, 4-3-3. E vamos aguardar aí, ver quem que o Abel Braga vai escolher, né? Também tem um garoto Gabriel Peck que está em baixa, o jogador sequer foi relacionado para a última partida do Vasco aí contra o Oriente Petroleiro. Também tem outros jogadores que podem ali formar o ataque do Vasco, até mesmo o Ribamar foi especulado para jogar centroavante e colocar o Cano para jogar mais um pouco para o lado, mas isso tudo é especulação. O Abel Braga é o único que vai decidir qual vai ser a escalação do Vasco, qual vai ser a formação do Vasco. Eu acredito que ele deve fazer o mais simples, né, que é colocar o Vinícius ali no lugar do Thales Magno, que é o mais óbvio, que é o que o torcedor quer. E o Guarim, obviamente, no lugar do Marcos Júnior. E jogaria os dois. Mas se o Abel Braga quiser ser conservador, ele vai colocar o Fred Guarim e jogar aí no 4-4-2. Vamos aguardar, ver como que vai ser a partida do Vasco, qual vai ser a escalação do Vasco contra o Resende aí no sábado, pessoal. Finalmente, depois de 10 dias, o Vasco vai entrar em campo aí no sábado, pelo Campeonato Carioca. Pessoal, e um garoto que vem se destacando aí bastante com a camisa do Vasco do início dessa temporada, ganhou uma nova chance aí com o Abel Braga, teve vida dentro do Vasco, é o Andrei, pessoal, o garoto de 22 anos, já está fazendo um bom futebol, demonstrando um bom futebol aí com a camisa do Vasco no início dessa temporada, devido a muita carência do nosso elenco. O Abel Braga tentou colocar o Bruno Gomes ali naquela posição, mas não deu certo, o garoto ainda não deu conta do recado. E escolheu o Andrei para fazer ali a função de primeiro volante do Vasco, jogador que começa as jogadas para o ataque, né, que distribui as jogadas. E isso vem chamando a atenção aí de clubes europeus, pessoal. Segundo a diretoria do Vasco, o Andrei é um ativo do clube e vem surgindo aí bastante sondagens em cima do nome do jogador. O jogador que sempre fez parte das seleções de base do Brasil, às vezes já teria sido alvo de clubes europeus já no passado e agora com a boa fase volta à tona aí o interesse desses clubes europeus.
não foi divulgado quais os clubes que têm interesse no garoto Andrei e nem mesmo a multa do jogador, mas vamos esperar ver se o Andrei vai continuar desempenhando um bom futebol para aí sim, quem sabe, ele ser vendido, porque é necessário que o Vasco venda algum jogador nessa temporada. O próprio Campelo já deixou isso bem explícito, já deixou isso bem claro para a torcida que vai vender sim jogadores para fechar o caixa do Vasco aí, para bater certinho aí as contas do Vasco. Sem vender já está muito difícil. Se vender o jogador e não conseguir controlar as dívidas, vai ficar mais difícil ainda. E parece que o Andrei, Thales Magno e o Marrone são os grandes ativos aí do clube para ser vendidos. Infelizmente o Thales Magno teve essa gravíssima lesão aí e ficará fora por 3 meses. Ele já havia sido sondado aí por alguns clubes europeus, eu até fiz 2 vídeos sobre isso e infelizmente o jogador teve essa infelicidade. Agora resta o Marrone e o Andrei para se destacarem aí. O Andrei muito mais do que o Marrone na minha opinião está muito em baixa. Na minha opinião ele teria que ser banco do Vasco, porque ele está jogando muito mal mesmo. Eu jogaria se for para jogar no 4-4-2, eu jogaria com o Germancano e o Vinícius para dar uma oportunidade para o garoto que está em alta, está em ascensão, querendo buscar o seu lugar ao sol. E o Marrone parece que já acomodou, na minha opinião. Eu acho que um banco para ele seria interessante, para ele rever alguns conceitos de jogo. Muitas vezes o Marrone é muito fominha dentro da partida, às vezes tem um companheiro numa condição bem melhor para fazer o gol, ele prefere cortar para dentro para tentar driblar mais um e acaba sempre perdendo a bola. Quem acompanha os jogos do Vasco sabe que ele faz bastante essa jogada e em vez de tocar para o companheiro que estaria em melhores condições de marcar. Mas vamos aguardar e ver o que o Abel Braga vai fazer, se ele vai continuar dando oportunidades para o Andrei para ele se destacar cada vez mais e quem sabe ser vendido aí para um clube europeu. Bom, pessoal, agora vamos falar aí sobre o Martim Benítez, pessoal. O jogador contratado vai chegar hoje no Rio de Janeiro, hoje é certeza. 1h45 da tarde, o jogador desembarca aí no Rio de Janeiro para ser novo reforço do Vascão. O jogador que vem aí sem custo, segundo o André Mazzuco, um empréstimo de uma temporada, 25 anos, bom jogador. Muito técnico, muito rápido e pode aí ajudar o Vasco sim nessa temporada. Segundo as informações do Globoesporte.com, o jogador faz uma função semelhante à do Thales Magno. Eu acredito que por ele ser destro, ele deve cortar muito para o meio e chutar. Seria uma das características aí do jogador, ou talvez ele seja aquele jogador mais técnico que pare a bola. Eu nunca vi o jogador atuando, apesar de ter jogado num grande clube da Argentina, o maior clube aí, campeão da Libertadores com 7 títulos. Eu nunca vi ele jogando com a camisa do Independente. E o jogador já foi campeão aí da Sul-Americana em cima dos Mulambo, foi campeão aí de vários títulos com o Independente, e o Independente está vivendo uma péssima fase lá na Argentina e está desfazendo de alguns jogadores. E o Martim Benítez foi um desses aí. O jogador estaria até em baixa, mas veio aí sem custos para o Vasco e pode, quem sabe, readquirir a boa fase aí jogando no Cruz Maltino. Isso que a gente espera, é isso que o torcedor vascaíno quer do jogador, que ele seja titular, que ele desempenhe um bom papel. Na minha opinião, eu acho que o futebol dele deve ser um pouquinho semelhante ao do Max Rodrigues, que jogou no Vasco alguns anos atrás, quando o Vasco estava na Série B. O jogador que veio emprestado do Grêmio, não sei se vocês se lembram dele, eu acho um pouco bem parecido aí, talvez, o futebol dos dois jogadores. Vamos aguardar, ver como que vai ser o desenvolvimento do Martim Benítez com a camisa do Vasco. Fato é que ele já é jogador do Vasco, só assinar alguns detalhezinhos burocráticos e ser anunciado oficialmente pelo Vasco, ou hoje, ou mais tardar amanhã, pessoal. Bom, meus amigos, o Vasco desistiu aí da contratação do zagueiro Dedé, pessoal. Segundo o canal Atenção Vascaínos, o Vasco não tem mais o interesse na contratação do zagueiro Dedé, o jogador que teria sido aí, quem sabe, até oferecido ao Vasco. O Vasco ofereceu 200 mil de salários para o jogador demorou demais para responder, ficou esperando proposta da China, não foi para a China devido lá ao coronavírus, voltou para o Brasil, está sem clube, não houve ainda um acordo com o Cruzeiro, o jogador está sem jogar, está treinando, ele está no Rio de Janeiro treinando em Volta Redonda para manter a parte física, mas ainda não disse, não deu nenhuma posição sobre se queria jogar no Vasco, sobre se queria voltar para o Vasco, e o Vasco desistiu dessa contratação, não vai ficar mais esperando pelo zagueiro Dedé. Eu vi alguns posts na internet esses dias pedindo a volta do Oswaldo Henriques. Eu acho bastante interessante
que voltasse o Oswaldo Henrique, zagueiro que já estava entrosado ali com o Leandro Castan. Seria interessante se ele chegasse por um valor aí sem custo ao Vasco, porque está sem clube. Seria ótimo, quem sabe, trazê-lo de volta, já que o Dedé não vai vir e a gente precisa sim de mais um zagueiro. O Breno está se recuperando aí, mas o Breno é aquela bomba relógio, você não sabe quando ele vai estourar o joelho. A gente não sabe como que vai ser a volta aí do Breno ao Vasco. Tem um garoto, Ricardo Graça, mas o Abel Braga parece que já deixou claro que vai preferir o Weller jogar com um zagueiro destro e um canhoto. Eu acho pouco provável que o Ricardo Graça seja titular. Ele tinha todas as condições possíveis para ser titular no jogo contra o Oriente Petroleiro, mas não fez isso o Abel Braga. Colocou o Weller de titular e manteve a zaga que vinha jogando. Vamos ter que aguardar aí, ver se o Vasco vai tentar buscar algum outro zagueiro no mercado ou se vai continuar com esses mesmos zagueiros que estão aí no elenco. Fato é que o Dedé não vem mais para o Vasco, pessoal. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Comentem sobre essa desistência do Vasco no Dedé. A gente já sabia que o Vasco não iria contratar o Dedé. Eu, particularmente, fiquei aqui bem pessimista quanto a essa contratação, até pelas lesões do jogador. Eu acho muito pouco provável que ele consiga aí arrumar algum outro clube, passando nos exames médicos, como disse o próprio presidente do Cruzeiro, e daí as suas lesões que o jogador teve ao longo da sua carreira. Também fala aí sobre quem você colocaria aí no lugar do Thales Magno de titular. Eu acho que a maioria de vocês gostariam de ver o garoto Vinícius, né? Eu também. Fala aí sobre o Andrei, pessoal. Quem sabe ele pode ser vendido aí para a Europa e o Vasco lucrar uma graninha. E por último, fala sobre a chegada do Martim Benítez, meus amigos, que já está aí quase chegando no Rio de Janeiro para ser novo reforço do Vasco. Bom, pessoal, agora é a parte que eu mando salve para a galera que está sempre ligada aqui no nosso canal, sempre comentando, pedindo aquele abraço. Eu quero mandar um super abraço aí hoje pro Caio, lá no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Caio. Um abraço pro Marcos Vinícius, ele pediu um salve para sua filha Alice, ela é recém-nascida. Parabéns, Marcos Vinícius, forte abraço aí para você e para sua filhota que vai ser vascaína, se Deus quiser. Eles estão lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Um abraço pro Andrezinho, em Curitiba, no Paraná. Muito obrigado, Andrezinho. Um abraço pro Cauã, em Juiz de Fora, em Minas Gerais. O Márcio Robson, Florianópolis, mas ele mora lá nos Estados Unidos, pessoal, em Massachusetts. Ele pediu um salve para sua esposa, Nath. Forte abraço aí para você, Márcio. Forte abraço aí pro pessoal aí dos Estados Unidos aí. Converte eles para ser Vascão, hein? Um abraço também pro Paulo Gabriel, na Paraíba. O Alexandre Santos, no Alagoas. O Edilan, lá no Amapá. Dinho, em Salbara, na Bahia. O Fagno, em Manaus. E para fechar aí, a Rosângela Lima, em Cuité, na Paraíba. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos. Tamo junto aí, forte abraço e Vascão.